Urgente, grave, Sindicato dos Atores de Hollywood se junta dos roteiristas e declara greve. Hollywood está parada. Essa é a notícia de estreia do Retorno do Desinforme que começa agora. Esse vídeo aqui é um resumão, um apanhadão das notícias sobre a greve dos roteiristas e dos atores de Hollywood para você não passar vergonha. Antes da gente prosseguir, eu vou pedir para você deixar o seu like delicioso e, se não for incomodar muito, uma inscrição suculenta aqui no canal. Vai me ajudar bastante. Outra informação importante é que todas as fontes consultadas estão aqui embaixo na descrição do vídeo, aí você pode se aprofundar e pesquisar mais se você quiser. A greve dos roteiristas começou no dia 2 de maio de 2023. Os roteiristas são representados pela Writers Guild of America e estão em pé de guerra com a Alliance of Motion Picture and Television Producers, que representa os estúdios bambambãs de Hollywood, né? Amazon, Netflix, Apple, Disney, Warner, Sony, Paramount e Universal. Não confundir com a Universal, essa aí é uma outra entidade. Desde maio, os 11.500 roteiristas representados pela WGA pousaram suas canetas e lápis e notebooks e enfim, e foram para a porta dos estúdios reivindicar melhores condições de trabalho. Um dos principais pontos dentre as reivindicações que os roteiristas estão fazendo é relacionada com a forma como eles são remunerados pelo trabalho deles. A dinâmica da televisão mudou muito nos últimos anos, né? Os nossos hábitos de consumo e os próprios hábitos de produção dos seriados e de filmes mudaram. Antes haviam acordos para os chamados pagamentos residuais que levavam em conta os relançamentos de DVDs, VHS, às vezes que esses filmes e séries passavam na televisão. Hoje em dia o que existe é uma taxa fixa para a exibição desses conteúdos no streaming, só que isso fez baixar muito a remuneração dos trabalhadores. A WGA reivindica que essa compensação leve em conta a quantidade de assinaturas que os streamings têm. Só que os serviços de streaming, eles nem divulgam essa informação, é tudo dentro da caixa preta deles. Aí a Associação dos Estúdios simplesmente recusou essa proposta e nem fez uma contraproposta para isso. Além disso, a remuneração dos roteiristas também caiu consideravelmente pela própria quantidade de episódios em cada temporada. Se até uns anos atrás as temporadas facilmente tinham 20 e tantos episódios, isso garantia que eles teriam uma remuneração por boa parte do ano. Hoje as séries são muito mais curtas, então essa remuneração caiu muito. E outra proposta que foi recusada também pela Associação dos Estúdios fala da regulamentação da inteligência artificial, e esse assunto tá super em alta. Pouco de medo. A WGA, que representa os roteiristas, ela pedia que a inteligência artificial fosse impedida de ser usada como material base, né, para escrita de seriados e de filmes, e que também os roteiristas não fossem obrigados a trabalhar em cima de um material que foi feito por inteligência artificial, exceto em caso de pesquisa ou de outras situações que estavam especificadas lá nas propostas. E que os roteiristas precisavam ser informados de onde veio esse material, que o material com que eles vão trabalhar foi feito usando inteligência artificial. Os estúdios também recusaram essa regulamentação. E aí, com essa declaração de greve lá em maio, os primeiros impactados foram os talk shows e outros programas de entrevistas que são diários e têm roteiristas trabalhando. Eles foram suspensos imediatamente. Mas ao longo desses 2 meses, diversas outras produções que estavam ou sendo escritas ou já sendo gravadas foram impactadas de formas diferentes. É importante falar que as produções que seguiram em filmagem, como por exemplo Casa do Dragão ou Deadpool 3, que a gente viu várias fotos do Deadpool com Wolverine, elas seguiram sem os roteiristas, que é uma prática muito comum que, mesmo já em fase de gravação, haja roteiristas no set para fazer ajustes e coisas do tipo. Então você imagina que Deadpool, que é um filme super conhecido tanto pela improvisação ou pelas alterações que o próprio Ryan Reynolds ou que o resto do elenco faz no set, como que ele está sofrendo por não poder ser mexido no texto durante as gravações. Então a gente pode esperar que essas produções que resolveram seguir em frente mesmo assim podem ter algum impacto na sua qualidade. Mas aí, esse impasse ganhou um caldo ainda mais grosso, porque o Sindicato dos Atores de Hollywood também decidiu entrar em greve. A pressão em cima dos estúdios de Hollywood agora vai ser ainda mais forte, porque as produções vão estar completamente paradas, inclusive lançamentos que já estão prontos, editados, enfim, mas que não podem contar com os atores nas suas premieres. Por exemplo, o filme da Barbie, a premiere foi mais adiantada para tentar escapar dessa greve, e a premiere de Oppenheimer, que estava marcada, se não me engano, para o mesmo dia que foi declarada a greve ou para um dia depois, os atores não participaram do tapete vermelho e dessas coisas todas. As reivindicações dos atores vão muito em linha com o que os roteiristas também estão pedindo. Novos acordos quanto à distribuição das produções e dos pagamentos de residuais, e a grande preocupação quanto ao uso de inteligência artificial. Eles temem que, além de simplesmente perder trabalho para a inteligência artificial, mas que eles percam o controle sobre a própria imagem. Só para a gente ter uma ideia, uma das
das propostas dos estúdios envolvia escanear os atores que são figurantes, né, de algumas produções. Eles seriam pagos por um dia de trabalho para terem o rosto escaneado, e o rosto dele ia para esse banco de dados dos estúdios para sempre. Eles poderiam usar por 100, 200, 500 anos, e eles seriam compensados por apenas um dia de trabalho. Imagina o quanto que a cara dessas próprias pessoas ia render para o estúdio para eles serem pagados por um dia. Serem pagos, né? Eu tô falando tudo errado. No último mês e pouco, a gente já teve um gostinho de como que é esse mundo com inteligência artificial. A gente teve aquela super polêmica da Elis Regina revivida pro comercial da Volkswagen. E no filme do Flash, aquela situação estranhíssima dos atores revividos com CGI, talvez não com inteligência artificial, mas envolve essa questão do direito de imagem dessas pessoas. De pessoas que não estão mais aqui. Inclusive de um cara que, ser o Superman, destruiu a vida dele. E tá lá a imagem dele sendo usada para a Warner lucrar alguns milhões. Não muitos milhões, porque o filme do Flash realmente, né? Mas é pra gente ter uma ideia de como que essa questão ela já tá rolando, né? Não é uma coisa para o futuro, é uma coisa que já tá acontecendo. E claro, quando a gente pensa em atores fazendo greve, a gente pensa nos figurões, né? Que estão lançando esses filmes, na Margot Robbie, que tá lançando Barbie, no rapaz do Oppenheimer, que eu não sei o nome dele, nas grandes estrelas da Marvel, né? Sei lá, o Mark Ruffalo, que já apareceu lá fazendo protesto na porta dos estúdios, no Robert Downey Jr., no Matt Damon, que deu entrevista essa semana, mas a gente esquece, não deveria esquecer, né, a quantidade de outras pessoas que participam dessas produções menores, os figurantes, todas as outras pessoas que não são as grandes estrelas, mas que sobrevivem desse trabalho, assim como eu e você sobrevivemos do nosso trabalho. Então, como o Matt Damon disse, essa questão dessa greve é a diferença entre boa parte desses atores terem ou não um plano de saúde. É nesses momentos que a gente consegue ver as reais faces, as garras que os grandes estúdios, que os oligopólios de Hollywood têm. É óbvio que a gente não vai parar de consumir esses filmes, é uma coisa que a gente gosta, que faz bem pra gente, que nos diverte, mas a gente não pode esquecer que o nosso divertimento está sendo realizado pelo trabalho dessas pessoas, né? Na hora que a gente tá relaxando, vendo aquele filminho no final de semana ou no cinema, a gente precisa lembrar não da cara que tá estampada lá do Ezra Miller, ainda mais do Ezra Miller, mas das outras centenas de pessoas em cada uma dessas produções que realmente sobrevivem com coisas mínimas para terem trabalhado num filme que rende milhões pro estúdio. O Flash é um fracasso, mas quantos milhões mesmo assim ele rendeu pro estúdio? Quantos milhões o estúdio tinha para gastar para realizar esse filme? E então é importante também a gente esquecer que os estúdios não são esses seres inanimados e inatingíveis. Tem pessoas tomando decisões na cadeira de CEO, no conselho dos acionistas, e, enfim, são pessoas que realmente estão tomando decisões que impactam a vida de centenas de milhares de pessoas. Tem muita gente grande que está enchendo os bolsos de muito dinheiro às custas de quem está sobrevivendo, de quem pode, por exemplo, não ter um plano de saúde, como a gente falou agora há pouco. Aí você quer um exemplo? O Bob Iger, que é o CEO da Disney, conforme relatado numa notícia de novembro do ano passado, ele ganharia a partir dali um salário base de $1 milhão. Salário base e mais um bônus anual de até mais $1 milhão. Isso sem falar no lucro que os outros acionistas, né, do quadro do conselho também tiram. Eu não sei se todo mês ou todo ano, eu não sei como é que funciona a vida dos acionistas dos Estados Unidos, mas você imagine a quantidade de dinheiro que esse povo tá colocando no bolso. É dinheiro pra caramba que certamente dá pra atender boa parte das negociações, que não é essa coisa astronômica e voraz como os CEOs, produtores estão dizendo, né? A gente teve o caso daquele produtor, que eu não vou lembrar de onde que disse que eles iam segurar a greve dos roteiristas até eles começarem a perder suas casas, pra eles poderem ficar desesperados e voltar a trabalhar. Então, é com esse tipo de gente que eles estão negociando. É importante pra gente entender aquela coisa de que agora o trabalhador vai poder negociar com o patrão. É desse tipo de negociação que a gente tá falando, e de gente muito grande. Eu espero que você esteja mais informado agora sobre esse assunto. Como eu disse, o link das notícias que eu consultei para fazer esse vídeo estão aqui embaixo para você se informar mais sobre o assunto. Então eu conto com o seu like, com o seu compartilhamento, com a sua inscrição para você me ajudar, porque é importante. A gente gosta muito de falar de série, de filme, de se divertir, mas quando tem que falar sério, a gente tem que falar sério. E esse é um desses momentos. Por enquanto é isso, eu fico por aqui e, como sempre, nós podemos voltar a qualquer momento na nossa programação. Até já!